Quando o Cid deixar, a gente começa. Fique tranquilo, não tem problema, é só o Cid. Estranho que todo dia é o Cid aqui. Tá desacorçoado. Eu não sei, eu realmente não sei. Tá estranho esse negócio, né? É verdade. É que ele tá há 2 dias com uma filha em casa e uma filha não tá dando muita bola pra ele tá meio assim. Ah, meu Não Deus. tá dando jogo. Pelo jeito não. Tá faltando você lá, ali. Não, Resolve. sou comprometido. A inveja é um problema. Então tá bom. Hoje, na verdade, eu nem sei sobre o que nós vamos falar ainda, mas vai depender de vocês. O que a gente tem na vida, o que acontece na vida, o que se manifesta, que é o que tem de mais, o que é mais difícil de lidar. Vamos começar de lá pra cá, né, já que tu levantou a mão. Cid, o que é o mais difícil de lidar na vida pra você? A cruz que a gente carrega. A cruz que a gente carrega. Qual é a cruz que você carrega, Cid? Não, mas José, é apenas uma condição de tu achar o que é problema só. Qual é a cruz que tu carrega, eu perguntei. Tu tem algum problema na vida? Tu tem algum problema na vida? Tem alguma coisa que acontece que tu não sabe lidar? Tem. O quê? Financeiro. Então, para você, o mais difícil de lidar é a questão financeira. Isso é financeiro. Silvana. Eu não vejo problema, minha dificuldade de controlar e me sentir controlada. Isso acho que me irrita mais do que eu tentar controlar. Buda, Paciência. você é impaciente. Dona Maria? Olha, Alice Guinness, Hã? o controlar continua. Quando eu menos espero, vou controlar. Bicho, você quer controlar? Jaque? A paciência. Você também é impaciente? O seu nome é? Rosa. Rose. A pergunta é, o que acontece ou pelo que você passa que é o seu maior desafio? O que é mais difícil que acontece na sua vida? Por Sidney é a questão financeira. Para a Silvana é a necessidade de controlar os outros. Para a dona Bruxa 71, budista, é a impaciência. Eu tenho mais um. É só um por vez. Não deixa. Um só. Senão você vai ter o quadro todo um só. Não tem graça. A insegurança. Insegurança. Tudo bem. Tudo bem? Lindo. Você quer a transição do masculino para o feminino? Tá na transição. Ele é a transição. Ah, tá. E universalizar o que eu não quero. Se universalizar, como é que a gente poderia chamar isso? É não se harmonizar, sei lá, Desarmonia. desarmonia. Vanderlei, Nervosismo. você é nervoso. Por esse nervoso, a gente poderia caracterizar como raiva. Você sente raiva. É. Um pitbull comendo ferro e cuspindo prego. Mais ou menos. Meu Deus. Nossa. Agora até assim, ui. Alô. Pra mim é Alessi, mas. Jean. Pra mim é Alessi, mas ele disse que é pitbull. Ele não consegue ficar sem Não, contato. não consegue, imagina. Não consegue. É amor Você e não viu ódio. vocês três juntos. Só falta ele dizer que ele é o Rin-Tin-Tin. É amor e ódio. Meu bem, você? Ela é dúvida. É uma só. Acho que é a raiva. Abra a mesa.
teimosia. Ó, boa essa também. É, acho que abrange tudo. Rejeição. Rejeição. Boa. Eu acho que o J, né? Ou não? É, deve ser, senão fica rejeição. Você já viu? Caminho de novo. Michael. O que acontece na sua vida, acontece com você, que você passa, que é mais difícil de lidar para você? Quando falta cerveja. Abstinência. É abstinência de trago. Então, se é abstinência, o que tem mais difícil de lidar para ele é com o vício. Viu? Vício. Vício. Muito bem. Seca. Então nós vamos ver que nós temos problemas com as questões financeiras, nós temos problemas com a necessidade de controlar a vida ou outro, ou ser controlado. Nós temos impaciência, nós não temos paciência para lidar com as coisas. Nós temos problema, dificuldade de trabalhar a nossa insegurança, não nos sentirmos seguros. A nossa desarmonia com o mundo e com o que acontece, temos essa dificuldade. Nós sentimos raiva, né? Fúria dentro de nós. Nós somos teimosos. Nós nos sentimos rejeitados. E ainda temos dependência das coisas. Tudo bem. Esse é o primeiro nome daquilo que é difícil de lidar para a gente, para cada um de nós. O que está por trás? Eu posso falar que aquele que tem nas suas questões financeiras dificuldade, ele sente uma insegurança também? Sim. Posso? Posso dizer isso? Não de segurança. E a pessoa que é insegura, ela também não busca ter controle sobre as coisas como acontecem? Se ela fosse segura, ela Parte deixava. sim, parte não. É, Não controle externo, mas controle interno. Não, e externo também. Diz assim, ó, ninguém vai chegar nem perto de mim. É, não vai lá. Ninguém vai me fazer mal. Não vai lá porque fulano não. Eu não deixo ninguém. Ninguém pode. Acho que não. Acho que não? Não. Não? Então, insegurança, o que é insegurança para ti? Quando é que tu se sente inseguro se tu acha que Tomada de não? decisão. Hã? Tomadas de decisão. Quando você tem medo de tomar decisão, e esse seu medo é que você tem medo do que possa vir a acontecer se a sua decisão levar a um suceder de acontecimentos contrários ao que você gostaria. Não é insegurança, é isso? Você não está insegura quanto ao resultado da sua decisão. Sim. Essas coisas não dependem só de... Aí ele passa a ser controle, né? Isso, porque você gostaria de controlar o resultado. Não é isso? Isso. Então a gente pode dizer que é a mesma coisa. Controlar. Vou fazer o que eu acho que é certo. Hã? Vou fazer o que eu acredito ser certo. Isso, ótimo. Ou seja, o que você acredita ser certo, o que você gostaria de que acontecesse, ou se você gostaria de controlar o resultado. De que o que fosse acontecer fosse exatamente o que você quer. A sua insegurança está porque você não tem certeza de que se escolher o lado da direita, você vai chegar onde você quer mesmo. Entende? Sim? Porque quando seguros também pode-se tomar atitudes erradas. Se Mas- sentir autoconfiante. Quando você está muito confiante, você pode sim tomar uma decisão e aí você pode ter a percepção de que realmente as coisas não foram como eu gostaria, mas naquele momento foi a decisão que eu tomei com paciência. Também é um controle. Isso, muito bem. E a pessoa que busca tanto controlar, ela não se sente impaciente quando as coisas não acontecem como ela gostaria que fosse, quando alguém faz aquilo que ela não quer que faça.
ela não sente impaciente quando isso se dá. Perde o sossego. Perde o sossego. Pois é. E essa impaciência não faz com que gere uma certa desarmonia com tudo que acontece ao redor? Hã? Total. Fica desarmonizado, não se sente bem? Muito bem. E essa desarmonia, volta e meia, não deixa a gente assim, teimoso, querendo porque querendo que a coisa seja de um jeito e ela não é? Faz isso. E quando a gente se mantém teimoso no que a gente gostaria que fosse, e a coisa não acontece, a gente não fica com raiva? Fica. Ó, eu estava ouvindo lá as conversas lá, o mentor falou que a raiva seria o medo potencializado. Eu fiquei refletindo, não tinha visto a associação de medo à raiva, né? O medo tá nesse pacote aí também, né? Mas tipo, o medo aumentou tanto que daí estourei em raiva. Mas um medo da insegurança ali. E quando a gente está com essa raiva, essa força toda que a gente cospe para fora, que a gente escarra, grita, no final, lá no fundo, não tem um certo medo de que quem está ouvindo tudo aquilo te rejeite? Não esteja nem aí pra ti. Não é você gritando justamente para chamar a atenção, porque aquilo para você é importante. Aquilo para você é fundamental naquele momento. É indispensável essa raiva toda isso que você está expressando. Você não está com medo de ser rejeitado? Embora a raiva possa provocar rejeição. Embora justamente isso faça possivelmente ser rejeição. Isso tudo não é um vício? Deixa eu trabalhar de novo. Daí o cara diz, mas é muito complicado fazer tudo isso que tu diz. Disse pro mentor, daí disse, sofrer é legal, então. Sofrer não é complicado, porque tu sempre escolhe sofrer. Ele achando ruim as outras escolhas. Mas a escolha de sofrer não é pior que as outras, né? E daí a escolha de sofrer é fácil. E as outras é difícil. Talvez a gente tá viciado em sofrer. Por isso que ele é fácil. Aqui a gente vai chegar no ponto que a gente está viciado em ser humano. Tudo isso. Não conseguir controlar, se sentir inseguro, ter dificuldade com as questões financeiras, essa impaciência, né? Essa desarmonia com tudo que acontece, que gera a raiva, a teimosia, a rejeição. Isso não é porque a gente está viciado nas coisas do mundo, viciado na nossa necessidade de estar financeiramente bem, estar protegido, né? Estar controlando tudo, né? Porque a gente está viciado em não aceitar as coisas como elas são, a gente está, por não aceitar as coisas como elas são, a gente está viciado em se desarmonizar, e nisso a gente fica defendendo muito fortemente os nossos pontos, ao ponto de ter raiva, e tudo isso faz com que a gente se rejeite uns aos outros. A gente está o tempo todo, o dia todo, arranjando motivos para conflituar, criar conflito uns com os outros, se rejeitar. Não receber o outro simplesmente como ele é. A gente não está a vida toda passando por isso. Quantos anos você tem, Buda? 6.0. 6.0. Tá novinha. Vamos pegar alguém mais velho. Cid, quantos anos você tem, Cid? 4. É o motor já mais forte, 6.4. A Maria Lúcia é mais velha que nós. Não, mas eu não. Eu estou empolgada aqui. Gostei da potência, 6.4. É um motorzão. Mas
Nós passamos 64 anos, 74, 84, 94, 104, viciados em tudo isso, todos os dias. Por que viciados? Porque se isso não acontecer, a gente nem reconhece a gente como sendo nós mesmos. Não tem aquela coisa assim, nossa, que dia estranho, não teve nenhum problema hoje. Tá tão acostumado. Vem essa sensação. Crise de abstinência, não teve nenhum problema hoje. Meu Deus, o que está acontecendo? Tá perigoso que amanhã depois aconteça alguma coisa, né? Vai virar o... Nós não estamos viciados nesse sistema que se retroalimenta e que só faz a gente cada vez mais e mais e mais e mais se aprofundar no que a gente diz que não quer, diz que tem medo, que não gostaria que acontecesse. Sim, dorme e apaga, mas volta, começa do zero, tudo isso aí de novo. Não, mas tem vezes que não tem. Tem vezes que não tem isso. Não é todo dia. Não é todo dia que acontecem essas coisas. Graças a Deus. Não? Daí Não? Não, não. De 30 fica 20. eu pensei que era o estágio de não ter problema nenhum. Que talvez um dia, né, acontece e a gente fica, tá tão acostumado a ficar assim, ó. E daí. Hoje casei. Mas Mas dá para jogar um pouquinho hoje. Estamos tão acostumados a passar por isso, que isso realmente acontece todo dia, só que é o normal. Só que é o normal. Por isso que é um vício, porque nós somos viciados. Porque isso é o normal. Tudo bem. E o que isso tudo aqui então tem em comum? A ponto de buscar, né, noticiários, qualquer situação de buscar. Saber das notícias, né? Buscar por isso pelo vício, né? Se não vem até mim, eu vou até O que tem de comum em tudo isso é o que O egoísmo. eu quero. É o egoísmo. É o que eu quero. É o que tem de comum isso tudo. Então, o nosso trabalho é progressivamente perceber em nós mesmos o que nós realmente, o que nós queremos e qual é o preço do que a gente quer. Isso não acontece de um instante para o outro, mas é progressivamente ver o custo do que eu quero é qual. Porque ele pode ser tão grande que chega um ponto que a gente entende, não vale a pena. Só que a paz, harmonia e felicidade pode ser distorcida em segurança financeira, segurança na saúde, em tudo, né? Não pode, sabe por quê? Sim, pode Porque ser quando distorcida. não tiver segurança financeira, quando não tiver saúde, Sim. perdeu a paz. Por quê? Porque são condições. Mas talvez o sistema venda que a tua paz, a harmonia e felicidade teria O sistema vende que o sítio, isso, ele daria isso. A açúcar também. o açude, exatamente. Como é que está a construção da casa no quintal? Deram uns pensamentozinhos que o próprio tinha os pensamentos, abortou. Agora aquele que não queria tá dando ideia, sabe? Por isso que eu desisti de fazer piscina, né? Fala baixo. É para não me complicar mais adiante. Então é isso. A gente tem que começar a entender que esse eu, o que eu quero, é o que causa toda a nossa situação. A gente tem que começar a perceber e olhar qual é o preço do que a gente quer. Se vale a pena a gente pagar esse preço. É isso que a gente tem que começar a se questionar. Se vale a pena. Quando eu queria ir embora da cidade, eu queria. E fiquei por uns 10 anos buscando.
Aí depois quer comprar um sítio. Não, daí vem o pensamento. Se tu não querer mais, tu já tem tudo que tu precisa. Foi bom não precisar fazer nada. E o que é o que eu quero? Qual é a expressão do que eu quero? O que quer dizer o que eu quero? Hã? Prazer. Desejo. Prazer. Prazer, desejo, o que mais? O que é o que eu quero? Posse, paixão, tesão. Nosso egoísmo. Ou nosso individualismo. Vamos lá, egoísmo. É o nosso egoísmo. Então, no final, a causa, ou seja, a raiz de tudo aquilo que nos leva às nossas grandes dificuldades é o nosso egoísmo. E não é um descontentamento com Deus também. Não estamos nem falando que Deus existe. Porque Onde é que Deus está? Ele Tu não me viu dá, ele? ele não me dá dá a foto essas de Deus aí. Ele me Existe desse isso, essas sei. coisas, eu não precisava estar E sofrendo. ninguém está falando de Deus não, cara. Vai lá na igreja e fala de Deus. Vou dar um carro lá para ver se me ajuda. Exato. De repente, se der um carro aqui, a gente possa ajudar, viu? Né? Carro, casa, estamos aceitando. Né, Cid? Resolveu uma questão financeira, daí acabou teus problemas. Não. Para ele não, então. Ele agora virou altruísta, não tem mais esse problema. Ele mentiu. Enviou a muda aqui. Há 25 anos atrás ele mentiu. Né? Não, tem isso. Ele se converteu? Ele mudou agora. Agora ele se converteu ao budismo da monja. Acabou. Claro. Viver de luz. Sabia o que a monja fez com ele? Vou começar a puxar pro meu lado. Isso. Ele mal empresta os olhos. É isso. Mas é isso. Então no final, lá no fundo, toda a fonte daquilo que a gente tem que é dificultoso, que a gente passa trabalho para trabalhar em nós mesmos, que faz com que a gente passe dificuldades, tem como origem o nosso egoísmo. Só isso. Sim. Na segunda-feira eu falei sobre o meu descontrole na hora que eu tinha que montar uma peça. E eu trabalho com tricô há muitos anos. E estava tudo contadinho, certinho. E na hora de eu começar a montar ele, eu virei o trabalho, isso é canhota, né? Virei o trabalho. Daqui a pouco eu tive que brigar bastante comigo. Disse um monte de coisas. Porque normalmente eu trabalho sob pressão. Na moleza eu não trabalho. Quando me pressiono, daí eu passo a render. Então entra ali a insegurança, tá? Daí daqui a pouco vem o meu querer, que é o financeiro, e eu me coloco a trabalhar. Mas eu tenho a mania da perfeição. Então se eu vejo um errinho, enquanto eu não corrigir aquele errinho, eu não me dou por satisfeito. Não continuo, não consigo continuar. E daí eu trabalho muito mais tempo. E depois, quando a coisa está tudo terminando, mas por que eu sofri tanto? Matutei tanto. Você estava aí o tempo todo. Se eu sou capaz de fazer, né, trabalho contando, tudo, sempre tem que fechar tudo contado, né? Então assim, quando vem o estalo do querer, o produto daquilo ali vai me render, né? Aí eu estou em paz. Mas matei tempo, me massacrei por causa disso. Vale a pena? Não vale, claro que não. Eu estou chegando na mesma confusão. Estou chegando na mesma confusão. Isso. Escravo da perfeição, então seria?
do que ela quer. Não é da perfeição. A perfeição é Eu só quero. o É nome. uma O que desculpa. eu quero. É do o que ela resultado quer. eu quero. É o que todos todos nós somos escravos do que a gente quer. É, sempre tem um preço. Sempre De um jeito, do outro. Sempre tem um preço. Se tem o muro é porque tem o muro. Se não tem o muro é porque não tem o muro. É. Se não tem, a gente constrói um bem alto. É. Enquanto não tinha um muro, é porque não tinha um muro. Agora tem um muro, agora eu não vejo mais. Vou fazer um buraco no muro para pesquisar. Eu com saudade. Visão raio-x. Tá achando falta, né, seu Vanderlei? Ah, eu nem durmo direito, né? Aquelas árvores lá do outro lado, né? Tem. Mas é isso. E se botar os espelhos lá no mundo, briga com ele mesmo, né? Não faz isso, que aquele espelho fica tudo ponteado de bala. Não dá pra fazer essas coisas não. É um perigo. Mas é isso, gente. Tá aqui, ó. A coisa começa assim, ó. Entender que o que eu quero nada mais é do que o que o egoísmo me diz. Que eu acato, que o meu egoísmo me diz. A partir do momento que eu acato que o meu egoísmo me diz, bom, aí desenrola uma lista de coisas que eu tenho dificuldade de lidar. E o que eu não quero está atrapalhando o que eu quero. E o que eu não quero está nessa lista de coisas também. Está atrapalhando, ele está Isso, Hora um, hora outro. indo Isso. contra o que eu quero. exatamente. Se tu parar pra pensar, tu sei, não, tu quer. Tu vai dizer, eu não quero isso aí, mas tu vai passar por isso aí. Uma coisa vai puxando a outra. Mas eu também estava tão estressado com cortar grama, porque não dá nem para cortar grama, não consigo. Ah, o fulano foi tirar roupa, o fulano disse que ia vir, não veio, o outro não sei o quê. Aí não é que o vizinho compra as éguas, soltou as éguas, rapaz, tudo, pronto. Diria como é que Deus fez a taça? Nada que uma boa égua não resolva, né? Pois é, eu acho que eu vou comprar uma. Vamos ver. Uma ovelha também, isso aí. Ó. Também, só paga. Hã? Vou pegar ele e só passa para o chão. Cada um faz como que ele bem entender, né, também. A gente não tem nada a ver com isso. Tem que ir para não chorar. Mas entendeu? A proposta é essa. É ver que, no fim, é só o nosso egoísmo que faz com que a gente passe por todas essas situações. Mas é tudo, em tudo. Em tudo mesmo. Tá certíssimo, em tudo. Por isso não te quero mais, menino. Deixa eu falar meu egoísmo. Graças a Deus, né? Deixa eu contar, eu ia contar na abertura, eu vou falar agora. Vai lá. A desarmonia com o que eu não quero. Assim, ó, botar o cara para fazer revisão às 8 horas, né? O meu horário de trabalho é às 7. Mas ele desaparece lá às 8h30 para me dar uma carona até a firma, que até às 8h30 eu libero. Eu pensei para ele não pagar um Uber, vai eu e ele ficar 1h30. Vamos chegar na firma às 9, vamos perder 2 horas eu, 2 horas ele, e quem vai pagar a conta é meu irmão, né? Tadinho. Daí eu fiquei naquilo, dizendo pra ele, só conversa com meu irmão, pega a carta branca, né? Senão vai sobrar pra mim, né? Daí eu falei umas 5 vezes, ele não dava pelotas, sabe? Daí eu fiquei preocupado, vou tentar arrumar outras coisas pra fazer na região pra justificar a ida. Daí falei com os líderes lá e nada. Daí eu disse, me larguei assim, ó, Deus quiser fazer comigo, faça, tipo assim. Daí surgiu 2 tarefas. Daí, tranquilizei, né? Já tem desculpa pra chegar pra tá lá. Cara, olha a coincidência. Daí eu peguei ele, 8h30, e fomos até a solda, que era só pegar a peça que estaria soldada. Daí eu olhei assim, faltou uma soldinha. Daí eu disse, cara, faltou aqui. Daí já faço. Era 5 minutos, demorou 1h30. E eu aflito ali, né? O meu problema tinha dobrado agora. Só que assim, ó, eu esperei 1h30, depois ele me esperou 1h30. Só que nós chegamos na firma, meu irmão não tá nem aí. Sim, Eu sofri por ele, assim, mas na verdade eu tentei entender a situação tudo. Eu ia perder
Sim, ia perder alguma coisa. Olha tudo aqui, ó. Olha tudo aqui. Sim. Olha tudo aqui. Mas a primeira ideia é assim, alguém está querendo me empurrar igual abaixo uma coisa que eu não acho certo. E veio um monte de ideia, né? Mas no final é as provas de Deus e eu não queria tê-las. Né? Depois, ao longo do dia, teve mais um monte de situações com o cara, mas a gente meio que se ajudou. Agora, se eu tivesse crucificado ele, não sei como é que tinha sido esse dia nas outras vivências que a gente teve, né? Mas é assim, ó, tem que entregar, sabe? Porque mesmo que tu fale, o outro não... Parece que eu vou falar com uma parede, parece que ele nem existe, né? É como se Deus dissesse, tu vai passar por isso hoje, querendo ou não. E no final, estamos tudo No final, vivo. tu passa tudo que a vida tem, todos os dias, querendo ou não. Sim, mas tinha um certo, tinha um medo, tinha um monte de coisa que fez parecer aquilo ali uma coisa ilegal, assim, sabe? Não certa, sabe? E daí tu tá compactuando com o outro, mas é a aprovação que te pega quando vê tu tá dentro. E daí acabamos vivos os dois, o lesado lá não tá nem aí. Mas será que ele foi lesado? Não, daqui a pouco tu fica lá na empresa tomando café e ainda dá mais custo do que tá fora de lá. Mas é de achar errado o que acontece, de não querer, sabe? Então é aquilo lá que eu disse, o meu não querer. Controlar o É porque eu empregado, queria chegar lá na firma e ninguém botar olho sobre mim e fazer tudo certinho, né? Ir embora tudo certinho. Mas Lindomar tá passando certo? é isso. Mas eu tive que pegar um monte de coisa que a gente estudou aqui e tentar usar. Sabe o que é isso? Necessidade de aprovação. Sim, aprovação. Reconhecimento. E o controle, né, cara? Por mais que eu tentei reverter isso, não consegui. Daí lá pelas tantas aconteceu as duas situações, né? Deu uma amenizada. Mas se eu pedasse ele, coisa do tipo, talvez poderia ter umas consequências um pouco piores, assim. Mas é que tinha um certo na minha cabeça também. Mas tem um monte de coisa atrás disso aí tudo. É que pra mim, eu não quero incomodar os outros, eu vou lá e pago, né? Já na cabeça dele... Mas tu tava incomodando o cara que ia lá fazer as coisas. Desse jeito. Já tava incomodando. É que como ele não paga o salário, tu não tá nem pra ele. Sim. Isso. Mas o meu certo é eu vou lá sozinho, pego, pago. E já ele, no certo dele, é aproveitar uma carona, interessa Isso aí. se atrasasse. Qual que tá certo? Né? Quem que tá certo? Quem que tá errado? É a visão totalmente diferente, mas tem um cara em cima que fez assim, e daí eu tô julgando Deus no final. Porque o outro eu tentei várias vezes dizer, pede a benção pro cara lá para não se complicar, né? Olha. Sim, sim. Olha o que é. O que eu quero. É? O que eu... Vai lá pedir a benção, porque eu quero. Sim, sim. Pra mim ter a desculpa pra mim mesmo de, mas ele falou. Sim, isso aí. Isso aí. Mas Eu quero. o querer dele invadiu o meu egoísmo. E daí, se ele podia ser egoísta ele, eu egoísta aqui. Oposição. Mas quando os dois egoístas se interagem ali numa situação, o bicho pega, né? Oposição. Isso. E daí eu tive que dizer, Deus, então, que faça aí. Afinal de contas. Mas que a gente imagina. Não tem jeito, né? Se pudesse mudar Deus, mudava. Mas o mundo. Mas a gente imagina bem pior do que realmente acontece. Sim. Essa é a função que a gente. Que todo mundo tem. Sim, amém. Todo mundo, de modo geral, né? Tem a expectativa que as coisas sejam como pensa, como imagina, né? Como a mente traz, e chega no final, invariavelmente não é. Né? Mas tem essa expectativa, esse anseio.
Sofrer. Isso a gente traz. Sofrer de A coisa. gente traz. Então, que fique muito demonstrado, né? Claro que todas as coisas pelas quais a gente tem dificuldade de lidar se originam daquilo que a gente quer, e aquilo que a gente quer é só a expressão do nosso egoísmo.